ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai amado, nós estamos aqui, papai. E como nós falamos, tu nos ouviste antes mesmo de invocarmos. É verdade, papai. E aqui nosso coração, nosso desejo, papai, é estar aí, ouvindo a tua voz de forma mais audível ainda, papai. É verdade, E papai. apresentando, papai, todo esse sofrimento dessa terra, pedindo a ti, papai, que nos dê autoridade para que nós possamos agir, papai, fazendo justiça a essa terra, Oh, papai. podendo não tapar os olhos diante de tanta e tanta injustiça, papai. Ó, papai, pedimos a ti, papai, nos ajuda a semear a boa semente, a derramar a chuva, papai, neste lugar Sim, tão árido, para que possa nascer bons frutos, papai. sim, papai. Ó, papai, abençoa, Sim, papai. fortalece o teu povo, Sim, papai. renova, restaura, dá o crescimento, porque Oh, tu papai. que dá o crescimento. É verdade, papai. E assim seja feito a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Gratidão. Amados irmãos, eu quero a passagem. Quem vai achar essa passagem para mim que fala assim, ó, Paz e Alça, que fala sobre a chuva temporã e a chuva seródia. 55. É. A chuva temporã e a chuva seródia. Hoje vocês vão entender isso aqui. A Paz e Alça, irmãos. Paz e Alça. Vamos lá, quem que vai achar para mim a chuva temporã e a chuva seródia? Essa é uma oportunidade para os irmãos, né? Joel? Joel 2:23. Vamos ver, Joel. Joel 2:23. Vamos lá. Joel 1606. Essa é uma passagem antiga, né? É. Vamos lá. Deu pelo menos 14 também. Fizeram muitas músicas assim. Fizeram? Essa Bíblia que eu não estou muito acostumado. Vamos lá. Zacarias 10, 1. Joel 2:23. Nós estamos gravando, tá, irmãos? Joel 2:23. Fala assim, ó. Se quiser pegar depois É, dessa aqui. vamos pegar nessa também, irmão. Tá. Diz assim, ó. Ó povo de Sião, alegre-se, regozije no Mestre, o seu Iau, pois ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo, e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram.
o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Mestre, o seu Iau, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu sou no meio de Israel, eu sou o Mestre, o seu Iau, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Agora, essa tradução agora da Bíblia Jerusalém e Al-Shalom, né? 2:23, diz assim, ó. Filhos de Sião, exultai, alegrai-vos em Iau, vosso Iau, porque ele vos deu a chuva de outono conforme a justiça, e fez cair sobre vós a chuva de outono, a chuva de primavera, como outrora. Em algumas traduções, irmãos, ele vai falar sobre o quê? Ele fala sobre a chuva temporã e a seródia, né? Hoje vocês vão entender o que é isso, né? Aí ele fala, a chuva de outono conforme a justiça, e faz cair sobre vós a chuva de outono e a chuva de primavera, como outrora. E as eiras se encherão de trigo, e as tinas transbordarão de vinho e óleo novo. Ok? Em Oséias 6 fala de uma seródia. Vamos lá em Oséias 6. Oséias 6. Oséias 6. Deixa eu pegar nessa sua aqui, irmão. Pode abrir aqui, irmão. Abre aqui. Então, pode... Não, esse é mais fácil. Hã? Nós vamos nessas aí. Hã? Falou com seu pai. O Montezinho fez comentário sobre esses três gafanhotos, né? Fazendo referência como se dos três leviatãs, né? Gafanhoto destruidor, Os três gafanhotos. os três gafanhotos, né? Pode falar alto para os irmãos. Os três gafanhotos, irmão, que o irmão Arthurzinho estava comentando aqui, fazendo referência aos três leviatãs. Serpente escorregadia, tortuosa, né? Isso. E serpente que habita o mar. Isso. Fazendo referência ao destruidor, migrador, os três gafanhotos. Isso mesmo. Tá na Almeida, mano, na Shalom, não tá na Shalom, não. Só tá na Almeida. Tá na Almeida? Tá na Almeida. Tá na Almeida. Na Shalom não. Tá na Almeida. Basicamente, os irmãos entender que uma chuva refere-se à chuva de primavera. E uma segunda chuva são as últimas chuvas do ano. Depois vem um tempo de escassez de chuva. Então, as primeiras chuvas, né? E depois as últimas, né? Você já viu falar de filho temporão? Hã? Temporão? O que é um tempo? Fora de época. Fora do tempo. Isso. Então, a fruta temporã, né? Então, quando você tem essas duas chuvas, ela remete às duas chuvas de Iau sobre a terra. Uma chuva de Papai Yaush e a outra chuva de Micaial. No final dos tempos. Entendeu? Então, quando ele vem com uma chuva e antes de vir a estiagem, ele manda no final uma outra chuva e depois disso é tempo de escassez. Então, as primeiras chuvas que vem plantar, ele vem semear para dar o crescimento do trigo, é Papai Yaush. E depois, no final dos tempos, ele manda aquela última chuva antes de vir novamente o tempo de colheita da terra. Entendeu? Isso faz o link com a primeira colheita de Esmirna e a última colheita, né, que vai ser feita, que é a colheita final. Qual? Laodiceia.
Entendeu, irmãos? Por quê? Porque vai ser através da boa semente. É por isso que a palavra fala. Paulo ele fala, porque eu plantei e Apolo regou. O regou, irmãos, ele vem posterior ao plantio, né? Então, plantou-se e depois vem as chuvas, para que haja o quê? Crescimento da colheita, que sem a água, e isso remete o quê? Remete àquela água no deserto, né? Que se bateu 2 vezes na rocha e ela brotou água, e ali trouxe água para os sedentos, né? E aí faz um link com o final, que é aquele que tem sede, vinde a água, final dos tempos, porque é a última oportunidade. É a última oportunidade. Papai Alcha começou ali o bom trabalho, né? Aquele que começou a boa obra, quem? Alcha, que depois se tornou forte e valente e capacitou através do seu espírito, manto, veste e o nome, o seu filho, para completar a obra. Aquele que começou a boa obra, Yalcha, tremendo, vai a de terminar, Yalcha Micael, exatamente, vai completar. É o tempo das 2 chuvas, aquela chuva inicial e a chuva final. Compreende, irmãos? Então, essas são as 2 chuvas que são referidas aqui. Esse não é o tema de hoje, nosso estudo, não, mas eu queria trazer para os irmãos por que se refere a essas 2 chuvas. A primeira chuva, ela é abundante, e a segunda chuva, ela não é tão abundante como a primeira, mas ela é suficiente para fazer ali os últimos frutos, né, irmãos? Os últimos frutos. Então, o primeiro fruto a primeira chuva é de primavera. Sim. E a segunda chuva é de outono. Compreende? É o finalzinho dos tempos, finalzinho do ano, né? Finalzinho do ano. Vem a última chuva, que é aquela ali, depois que ela é derramada, existe uma estiagem. Então a primeira é abundante. A segunda não é abundante como a primeira, mas é suficiente para concluir, né? Fechar com chave de ouro o ano, né? Fechar com chave de ouro. Então, irmãos, fechando a porta, né? Lembrando que a plantação de Esmirna foi vigorosa e a plantação de Filadélfia, ela já é minguada, né? Ela é minguada. Por que ela é minguada? Porque são aquele grupo pequeno dos filhos de Alcha, né? É o pequeno povo ou povozinho de Israel, né, irmãos? Israel. Não é povozinho de Jacó, não. Jacó já recebeu um novo nome, aquele nome já ficou para trás. É Israel. Esse é o entendimento dessas 2 chuvas. Então, não é o objetivo, mas você agora já sabe. São as 2 chuvas que vêm sobre a terra. Ela vem a primeira muito mais abundante, mas a segunda também com a sua missão. Ok? Porque a missão é concluir a colheita. Gratidão, papai, né, irmãos? Eu quero trazer para os irmãos algumas coisas a respeito do que aconteceu no grupo, né, irmãos? Coisas de bênçãos. O pai falou ali através dos irmãozinhos, né? Então nós vamos ver uma passagem que muitas vezes a gente não percebe, né? Apocalipse 17:14. Vamos lá. Apocalipse 17:14.
Apocalipse 17, 14. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar 17, 12. Falando sobre os chifres, né, do Antimachia. Aí fala: os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam um reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Tais reis têm um só desígnio: entregar seu poder e autoridade à besta. Farão guerra contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque ele é o mestre dos mestres e rei dos reis. E com eles vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis, ok? Então, a gente viu hoje, quando a gente lê, quando fala o cordeiro, a gente tem que lembrar de Papai Yahshua. A gente sempre lembra de Papai Yahshua. Ele era o cordeiro. Ele deixou de ser, porque ele se torna o leão. Então, quando você pega Apocalipse e Al-Hana, tá chorando. Eu tô chorando, né? Por quê que ele tá chorando? Porque ele não se viu ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. Ele tá chorando. Aí aproxima dele um ancião que vem consolar, né? Vem consolar. Por quê? Porque o ancião ali é referido como o Espírito. Da denominação sempre entendeu como sendo o quê? O Espírito Santo Consolador. Mas não é o Espírito Santo Consolador, é aquele que tem os 7 espíritos de algo que consola. Por isso, ali, o Espírito é referido àquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas é o Espírito que está dizendo, ou é aquele que tem os 7 espíritos que está dizendo? É aquele que tem os 7 espíritos que está dizendo. E ele é chamado de o Espírito. Por isso que fala em Romanos 8. O primeiro Adão se fez o quê? Alma vivente. E o último Adão se tornou espírito que dá a vida. Espírito que dá a vida, ok? E é 1 Coríntios 15. E isso é 1 Coríntios? É 1 Coríntios 15. E eu falei o quê, irmão? Romanos 8. Aquele que tem o espírito de alça são filhos. É verdade. Romanos 8 fala assim: se vocês têm se aquele que ressuscitou Yahshua Machia, o espírito daquele que ressuscitou Yahshua Machia habita em vós, ele também ressuscitará os vossos corpos mortais através do espírito que habita em vós. Isso. Né? Então, vamos lá. Ele já é referido ali. E no final a gente já viu que fala: o espírito e a esposa dizem vem, chamando papai da luz inacessível. Vem agora sentar no trono, porque os teus inimigos já foram derribados por escabelo dos vossos pés. Eles já estão lançados na terra, então tu podes reinar, tá? Então, quando nós vimos ali a representação do Espírito, a gente vê o ancião, porque Yahweh chorava, estava chorando, porque estava triste, não viu ninguém que era de abrir o livro. E aí vem um ancião que vem consolá-lo, dizendo: não chores, eis que o leão... está falando do cordeiro? Não, ele está falando do leão, porque ele se tornou cordeiro. Ele recebeu o nome, o manto, as vestes, o nome, os 7 espíritos. E o papai que antes carregava esse nome de Yahshua, agora ele recebeu um nome sublime, superior, o nome de Yahweh. Então agora ele já não refere, fala assim: o cordeiro venceu. Ele não fala o cordeiro venceu, ele fala o leão da tribo de Alda, ele venceu, o leão que venceu. Por quê? Porque o leão é uma representação de quê? De autoridade, de reino, de ser rei. Então esse que está sentado aí no trono como rei, ele que venceu. Vocês estão entendendo?
Então, o ancião fala, eis que o leão da tribo de Alda, ele venceu. Ele não fala o cordeiro venceu, ele fala o leão venceu. Entenderam, irmãos? Então, quando ele está apontando para aquele que está sentado no trono, ele fala, ele venceu. Se eu sou ancião, se eu sou candelabro, se eu sou o cordeiro, como que é imolado, foi graças a ele, o leão, que venceu. Percebe como é que a palavra é revelada? Essa é a verdade, irmãos. Por quê? Porque é uma coisa ser cordeiro, ou seja, ser sacrifício. A outra é ser o rei, o leão. Ou seja, aquilo já tinha ficado para trás na vida de papai. Já tinha ficado para trás. E é por isso que ele levanta seu primogênito para ser um memorial do que ele fez, memorial perpétuo do que ele fez, para que todos olharem para ele, se lembrem do que papai fez, entendeu? Do que papai fez, porque não poderia se esquecer. É uma coisa muito diferente, lembrar e adorar, né, irmãos? Eu vi hoje a confusão dos irmãos ainda no grupo, né? Por quê? Porque eu falo assim com os irmãos, para poder crescer tem que ter paciência. Você não pega uma plantinha, plantou a semente ali no vaso e amanhã volta querendo procurar fruto ali, não. Tem todo um processo de crescimento e tem que ter um prazo para isso acontecer. Então muitos irmãos têm muita ansiedade, entendeu? Ansiedade, por quê? Porque chega e fala de imagem de escultura e, no entanto, esquece, começa a fazer idolatria com o personagem. Olha para você ver o perigo disso, irmãos. Está falando contra imagem de escultura da Babilônia. E, no entanto, coloca no lugar da imagem de escultura um outro personagem querendo ser adorado. Então, a gente tem que ver como que Satanás ele é astuto e ele usa das pessoas. Quando você vê Pedro, Cafas, ele foi ali tentativa de Satanás de cirandá-lo, mas papai Alcha não deixou, porque viu que ele não tinha essa força para resistir. Mas foi boca de Satanás. Tá entendendo? Então, o que acontece? Acontece que a palavra fala sobre o ensinar. O ancião, quando é referido em 1 Timóteo 3, ele não é colocado no plural, ele é colocado no singular, o ancião. Já os servos é colocado no quê? No plural. Quando está se referindo o ancião ali, está referindo aquele que traz o ensino. E os demais, mesmo que sejam anciãos, tem que fazer o quê? Compartilhar aquele ensino. Essa é a condição. Por que tem um ancião que comanda o conselho de anciãos? Aquele que é o ancião que toma a frente, ele é o ancião que cuida do conselho de anciãos. É, como se fosse. Você percebe que, inclusive, ele toma uma frente pela autoridade que ele tem. Ele chega até Yalhana e consola ele, por causa da autoridade que ele tem. Ele toma iniciativas por causa da autoridade que ele tem. Entendeu?
Foi dado a ele a autoridade. Você vê em Daniel 7 que aquele ancião, a ele é outorgado o reino, a glória, né, pelos séculos dos séculos, a autoridade para ele fazer do jeito que ele acha que deve ser feito. Compreende? Essa é a condição de administrador. Você outorga autoridade, depois você vai e pede prestação de contas. E é isso que aconteceu com o administrador infiel. Ele estava dissipando os bens, quer dizer, roubando, né? Tomando, ao invés de ele entregar o louvor, a honra e o mérito para Yahweh, ele estava roubando para ele. Entendeu? Estava roubando para ele. É isso que você vê aí na questão das denominações. Jesus, Zeus, né? Está respondendo ali por esses que estão invocando esses nomes, tomando de Yahweh o que é devido, porque ele foi dado para ele uma autoridade para ele fazer, mas ele também presta contas. E é nessa prestação de contas que ele sabe que ele não pode mais continuar como administrador. Por quê? Porque foi infiel nesta função. E ao tira dele e põe para outro. Então, quando se outorga alguma coisa para alguém, não pensa que você não presta conta. Você presta conta. Esse é referido na palavra em Jó. Quando os filhos de Yahweh vieram o quê? Se apresentar para prestar contas. Cada um veio apresentar para prestar conta do que foi dado. Porque a gente tem que lembrar que os filhos de Alxa, eles foram criados no 6º dia. E ali foi dado para eles uma autoridade para dominar sobre toda a criação. Então, eles foram colocados na condição de reis. E eles também prestavam contas, ok? Entenderam? Então, vamos lá. Quando a gente pega aqui Apocalipse, capítulo 17, né? E fala assim, ó, versículo Apocalipse 17, 14. Farão guerra contra o Cordeiro. Esse cordeiro que você sabe é aquele cordeiro como que imolado, mas o cordeiro os vencerá, porque ele é mestre dos mestres e rei dos reis. Olha só, porque ele se tornou Yahshua, né? Ele se tornou Yahshua, e na coxa dele está escrito isso: rei dos reis, mestre dos mestres, ok? Então, ele fala, e com ele e com o Cordeiro vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis, né? Então, estes que são o exército dele, ele tem um exército dele, e esse exército inicialmente ele é pequeno. Por quê? Esse exército inicialmente é o exército do general. Os 144 mil é um exército do general. Quando ele sobe como Micaial. Depois, quando ele recebe, depois dele desalojar aquela corja de bandido, negociante do templo, lançando por terra, junto com despedaçar a serpente de bronze, lançando ela por terra, ali ele volta a vestir as vestes. E essas vestes, o manto embebido de sangue, o nome e o Espírito, que vem em plenitude. Por quê? Porque ele, como Micaial, ele tem uma porção maior do que os seus irmãos. Isso está em Hebreus capítulo 1. É uma porção maior que seus irmãos. É diferente quando ele tem a plenitude do Espírito que ele compartilha com seus irmãos. Ou seja, tudo é dele. Ok? Tudo é dele e ele compartilha com os irmãos. E é com esses que estão com ele. Ok? Então, quando ele fala que ele vencerá, a gente faz um link com 1 Timóteo 6. Vamos abrir? 1 Timóteo 6. O dono da casa, né, o sumo sacerdote, toma conta de tudo, né? Toma conta de tudo. Ele está na responsabilidade ali. Ele é sumo sacerdote, mas não se limita a isso. Ele também é o quê? Ele também é
rei. E ele também é o quê? Administrador. Administrador fiel. Então, se ele é administrador, tudo foi colocado para ele administrar. Entendeu? O papai reina, mas ele que administra. Entendeu? Ele faz a vontade do papai. Ó, por isso que Yaohana, quando viu tamanha autoridade foi dado a ele, se prostrou para adorá-lo. E ele falou, não faça isso, adore somente eu, né? Porque viu o tamanho da autoridade que foi dado a ele. Então, vamos lá. 1 Timóteo. 1 Timóteo 6. Olha só. 1 Timóteo 6 diz assim, ó, 1 Timóteo 6,13. 1 Timóteo 6,13. Eu te ordeno diante de Al, que dá a vida a todas as coisas. Ó. E de Yahshua Mashiach, que deu testemunha diante de Pôncio Pilatos, pela bela profissão de fé. Esse aqui, quando ele esteve na terra, ele carrega isto também. Porque a partir do momento que ele recebe o nome, a missão, os 7 Espíritos, é dele também a história do que o papai fez. Porque ele carrega a história do pai dele. Entendeu? E é por isso que é aquela situação de ser imagem de Yahshua. Ele, Micael, é imagem de Yahshua. E Yahshua é imagem de Yahweh Supremo, né? Então, quando a gente entende isso, quando aquele que já era imagem de Yahshua recebe as vestes, o manto, o espírito, ele se torna Yahshua. Se torna Yahshua. Entenderam? Então, continuando. Aí ele fala que deu um testemunho diante de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé. Versículo 14. Guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos, o bendito e único soberano, Rei dos reis e Mestre dos mestres. O único que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, que nem homem viu, nem pode ver. A ele a honra, o poder eterno, e assim seja. Viu? Que mostrará nos tempos estabelecidos. Que mostrará nos tempos estabelecidos aquele que habita na luz inacessível. Fazendo um link com Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Apocalipse 1:1 diz, revelação de Yahshua Mashiach, que Yahweh lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Viu? Então, quando é o link de 1 Timóteo que está falando assim, olha, eu te ordeno diante de Yahweh, que dá a vida a todas as coisas, e de Yahshua Mashiach, que deu testemunho de bons de Pôncio Pilatos, uma bela profissão de fé, guarda o mandamento imaculado e irrepreensível até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, Rei dos reis e Mestre dos mestres. Aquele que possui a imortalidade e habita na luz inacessível. Tá vendo? Ele mostrará, ele aponta para ele, e ele, quando se manifestar, todos aqueles que estão no templo verá Yahweh como Yahweh é. Tremendo. Viu? Por isso o espírito e a esposa diz, vem. Ele quer apresentar para Yahweh forte e valente a sua esposa. Nossa. Viu? Maravilhoso isso. Então, quando hoje a gente aqui faz ainda um link falando assim, ele vai apresentar o bendito e único soberano, Rei dos reis e Mestre dos mestres, está fazendo um link com o Cordeiro, que é Rei dos reis e Mestre dos mestres. Por que ele é o Rei dos reis, Mestre dos mestres, mas ele não é Yahweh? Porque ele é a face de Yahweh.
Entenderam? Por ele ser a face de Al. Porque a partir do momento que ele era a face esquerda, o sexto também se tornou o sétimo. Ele recebe também a outra face. E por ele receber ambas as faces, ele é a imagem de Ial. Mas ele não é Ial. Mas ele vai apresentar a noiva ao seu pai. Por isso ele fala, aqui está a minha esposa. Muito maravilhoso. Ele vai apresentar para o pai. Nossa. Entendeu? E é o espírito e a esposa diz vem. Por isso que aqui está falando isso. Por isso que ele fala, no tempo estabelecido, ele vai, olha só, guarda o mandamento imaculado e irrepreensível até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano. Ele mostrará para a igreja aquele que é Ial, o Todo-Poderoso, Ial forte e valente. Entenderam? Então, amados irmãos, no tempo estabelecido, no tempo propício, no tempo que vai chegar, quando hoje a gente pega na palavra, irmãos, olha que coisa linda essa palavra aqui. Quando a gente pega a respeito dessa passagem, eu queria mostrar para vocês a respeito da aparição dele, a aparição de Yahshua Mashiach. Isso está, só um momento. Eu quero falar com vocês a respeito da nossa reunião com ele. 2 Tessalonicenses 2:1. 2 Tessalonicenses 2:1. 2 Tessalonicenses 2:1. (2056, irmão? 2066. Ó, 2 Tessalonicenses 2:1. Presta atenção. Quanto à vinda do nosso mestre Yahshua Mashiach e a nossa reunião com ele, rogo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis, nem por palavra profética, nem por carta, que se diga vir de nós, como se o dia do mestre já estivesse próximo. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve ir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Ial, ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Ial, isso lá em cima, e querendo passar por Ial, respondendo orações. Não vos lembreis que vos dizia isso quando estava convosco? Agora também sabeis o que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já age, só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca, e o suprimirá pela manifestação da sua vinda. Então a vinda de Yahshua é Apocalipse 19. Apocalipse 19 é a vinda, é a reunião com ele. Apocalipse 19 é a reunião com ele. A reunião com ele é aonde? É aqui na terra, porque ele vem para reinar. Mas é Yahshua Mashiach que se tornou Ial forte e valente? Não, é Micael que se tornou Yahshua, ok? Esta é a reunião com Yahshua Mashiach. Essa reunião, ela fala, ele só vai vir depois que o homem ímpio se manifestar. É o link com o quê? Com aquele nascimento daquelas duas criancinhas, filhas de Tamar. Primeiro nasce qual? Irmã Débora.
Tá difícil a pergunta, irmã? Não, não é difícil, eu não lembro dos nomes. O primeiro que nasceu, qual que foi? O primeiro é o bracinho que foi selado. Não. Não. O primeiro que nasceu. Ele nasceu. Não, esse quando o outro tirou o bracinho, o outro nasceu. Mas aí a gente tá... Aqui ele tá falando, olha só. Aqui que tá o segredo, olha só. Ele tá falando assim, ó. Presta atenção. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 3. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, aparecer o homem ímpio, filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Ial, ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente, porque a gente já sabe, lá em cima, ele sentou, né? Aí ele fala, primeiro tem que vir o homem ímpio. Primeiro vem o homem ímpio, ou seja, o primeiro nascimento é aquela criancinha que não é o que foi selado. Primeiro tem que vir o homem ímpio, depois tem que vir aquele que vai destruir o homem ímpio. Então, o manifestar do bracinho é só o reter, não é o nascimento. O bracinho está só retendo, mas quem nasce primeiro é o anti-Machia. Depois nasce o outro que tem a marca. E essa representação de nascer significa manifestar. Manifesta primeiro o homem ímpio, depois na vinda do mestre nasce aquele que tem a marca. Ok? Viu aqui o esclarecimento dessa leitura, que antes sempre era uma confusão? Vou ler de novo aqui. Versículo 3, 2 Tessalonicenses 2, 3. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário. Aqui não está falando de arrebatamento, irmãos. Está falando a vinda, é a vinda aqui na terra. Isso sempre foi interpretado pelo mensageiro de Sardes como sendo o arrebatamento. Ele falando de apostasia como sendo um arrebatamento, apostasia, retirada, não tem nada a ver de retirar. Aqui está falando do homem ímpio. O homem ímpio tem que se manifestar primeiro. Depois se manifestará o mestre na sua vinda, destruindo o anti-Machia, falso profeta, com o sopro de sua boca. Tá vendo? Agora, o que retém é o bracinho. Mas ele nasce? Não, ele não é manifesto nesse momento. Ele simplesmente vem, traz a mensagem, retendo a manifestação, mas ele não se manifesta. Ele só vai se manifestar em autoridade e glória quando ele vier. Aí é o nascimento dele. É o nascimento. Por enquanto, ele vem, retém, por isso é bracinho, é o braço. Ele retém e depois o bracinho é recolhido. Aí o anti-Machia nasce, ou seja, se manifesta. Depois que ele se manifestou, fez toda a baderna nessa terra, aí vem o mestre. É a nossa reunião com ele nessa terra. Reunião com ele nessa terra. É a reunião com ele. Olha que lindo. É a reunião com ele. Aqui ele usa esse termo, reunião. Isso. Fala assim, versículo 1. 2 Tessalonicenses 2:1. Quanto à vinda do nosso mestre Yahshua Mashiach e a nossa reunião com ele. Isso aqui é um segredo. Você marca aí, reunião com ele. É a nossa reunião com ele. Reunião. A palavra é reunião. Agora nós vamos abrir na Bíblia, olha só, na Bíblia NVI. Na Bíblia NVI, por isso que eu trouxe a NVI aqui. Então os irmãos não vão abrir a Bíblia ao Shalom. Vão
ouvir na NVI. Depois nós vamos abrir o Shalom só para você comparar. Na Bíblia NVI. Peraí, calma, irmãos. Estou muito ansioso, hein? Eu também tenho as minhas limitações. Vamos lá. Na NVI, tá em 2 Reis. Segundo Reis. Vamos lá. Segundo Reis. Na NVI, tá? Eu tinha anotado aqui, segundo Reis. Segundo Reis 6, versículo 1. Segundo Reis 6, versículo 1. Tá aí, irmão? Tá. Segundo Reis 6, versículo 1. Eliseu faz flutuar o machado. É isso aí. Tá? Segundo Reis 6, versículo 1. Eliseu faz flutuar o machado. Mas isso aqui tá o segredo na NVI. Diz assim, ó. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Olha aqui, lugar de reuniões. A nossa reunião com ele aqui na terra. Aqui na terra, viu? Aqui, ó, quando você fala na Bíblia e ao Shalom, ela perde isso. Quer ver? Vamos abrir 2 Reis. Abre aqui para mim, irmão. 2 Reis 6. Ó, 2 Reis 6. Diz assim, ó. 2 Reis 6, na Bíblia ao Shalom, diz assim, ó. Os irmãos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar em que moramos... tem nada a ver. O lugar em que moramos, perto de ti, é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e ali cada um de nós tomará uma viga de madeira e lá construiremos uma moradia. Não é isso. A tradução certinha está aqui, ó. Que fala assim, ó. 2 Reis 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Então um deles perguntou: não gostaria de ir com teus servos? Sim, ele respondeu: eu vou com eles. Viu? Ele estava lá no templo celestial e o lugar para esse novo exército era pequeno para eles. Porque não é só os 144 mil mais. Viu uma multidão. Viu uma multidão. Oh, que bonito. Uma multidão. É uma multidão. Então fala: o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno. Então nós vamos até o Rio Jordão, nós vamos cortar madeira e nós lá vamos fazer uma moradia maior. Moradia para nos reunirmos contigo num espaço maior. Lembra do lugar espaçoso? A terra, o lugar espaçoso. Lembra? Que está em Isaías 22. Enviou Satanás ao lugar espaçoso, ali representado por Sóbina. Tremendo. Olha aqui, irmãos. Essa interpretação aqui foi difícil. Porque eu estava meditando, pai,
Eu falo, pai, não estou entendendo. Aí o pai hoje me trouxe um irmão para me ajudar. Tremendo. Eu falei, pai, eu não estou entendendo. O pai incomodou o irmão para me ajudar. Aí ele fala assim, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nós nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por isso que Shaul, Paulo, ele não fala nada sem sabedoria, sempre com sabedoria. Em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 1. Porque na Bíblia o Shalom tá certo, mas lá atrás era um outro grupo de teólogos traduzindo o Antigo Testamento. Perdeu a coerência com esse. Porque você sabe que é dividido por grupos de estudiosos. Então, é só lá nas primeiras partes da Bíblia, mostra os nomes de cada um. E a cada parte, né? Então ele fala assim, olha, 2 Tessalonicenses 2, 1. Irmãos, quanto à vinda do nosso mestre Yahushua Mashiach e a nossa reunião com ele, é o link com Eliseu. Eliseu, né, tá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais. Estou lendo na NVI. Como pode ver, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. É o link de Eliseu com quem? Eliseu com aquele que recebeu o manto, o nome, o espírito, a missão. Vindo para a terra, para um lugar mais amplo. Porque agora ele vem com um grupo muito maior. Porque quando ele subiu com 144 mil. Depois do tribunal do Mashiach, foi acrescentado ao exército uma grande multidão. Verdade. Aí ele fala, agora vamos descer e nós vamos construir um lugar de reuniões maior. Viu? E aqui, irmãos, uma coisa interessante, ele fala de cedro, de árvore. Faz um link com um estudo que o irmão Marco Beethoven já trouxe a respeito do cedro. O cedro. Aonde que está isso, irmão Marco Beethoven? Ezequiel 17. Ezequiel 17. Falando ali, vamos o quê? Vou plantar um cedro. O cedro relacionado a pessoas, como sendo uma habitação, uma casa formada por pessoas, como árvores. Entenderam? Como árvores. É o link. Como no céu foi feito a morada construída de pedras selecionadas e lavradas fora dos muros, agora volta para fazer uma casa terrena feita com cedro do Líbano, conforme Ezequiel 17, o plantio do cedro. E eu vou pegar o cedro baixo e exaltá-lo. Entender? Aí que está um entendimento. Vamos continuar sobre isso. Ele fala assim, olha só, vamos ao Rio Jordão, versículo 2, 2 Reis 6:2. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Lembra do templo? Olha aqui, o templo, ele era feito de cedro revestido de ouro. Viu?
ele era feito de árvore e revestido de ouro. E aí com isso eles ficavam eternos. Lembra disso? É mesmo. E aí ele fala, então um deles perguntou, não gostaria de ir com os teus servos? Nossa. Fazendo a reunião, ele vindo com seu exército. Não gostaria de ir com os teus servos? Eliseu disse, peraí, vamos lá. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostaria de ir com os teus servos? Aí, sim, ele respondeu, eu fui com eles. Eu fui com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou, meu mestre, era emprestado. Era um machado emprestado. Quem que vai arriscar em me explicar isso? Hã? Não, machado de cortar. Hã? O que tem a ver com manto? O machado não era dele. Não é ele que está cortando, são seus servos. Os seus servos que falaram assim, olha, nós vamos lá, nós vamos cortar e vamos fazer uma habitação maior. Aí ele fala, pode ir. Aí ele falou assim, você não quer ir com a gente? Eu vou com vocês. Chegou lá, um dos seus servos estava cortando e cortando a árvore e o machado soltou e caiu na água e afundou. Aí ele fala assim, meu mestre, era emprestado esse machado, não era meu. Quem quer tentar me explicar? Tem a ver com cetro de ferro? Hã? Tem a ver com cetro de ferro? Tem a ver com cetro de ferro. Emergindo das águas? Tem a ver com cetro de ferro, sim. Tem a ver com cetro de ferro, sim. Mas também tem a ver com ser emprestado. Autoridade do cetro de ferro. Eles medem o templo, né? Eles veem a autoridade não é dele. As duas testemunhas. Veja bem, eles estavam cortando lenha. Um deles deixou um machado, o servo. Aí o que aconteceu? A construção ficou paralisada. A construção ficou paralisada. Quando a construção ficou paralisada, é a obra inacabada. Tempo, né? Nós estamos refazendo. É uma obra que é esse tempo entre Yalcha começou, Yalcha pai, ficou esse tempo até a vinda dos filhos de Yalcha, e Gaial, né? Que está agora completando a obra de papai. No caso, lembrar da construção, né? Lembrando da construção, tá? Vamos fazer a associação, que aqui está fazendo associação não com Elias, mas com Eliseu, porque Eliseu, presta atenção, Eliseu é a representação daquele que recebe autoridade, né? Mas nós temos que lembrar Papai Yalcha falando em Lucas, aquele que está construindo, aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, é semelhante a um homem que está construindo uma casa. Ok? Está construindo uma casa. Não é isso aqui que eles estavam fazendo? Sim. É uma casa de reuniões? Sim. Ok? É uma casa de reuniões. Lembrando, com o machado caiu dentro d'água, parou-se a construção, até que ele interfere. Quem? Eliseu. Ele vai interferir para que essa obra seja completada. Para isso ele vai ter que fazer com que esse machado de ferro flutue.
e possa vir às mãos novamente daqueles que estão trabalhando. Ok? É difícil, irmãos. É difícil. Mas isso aqui é para os sábios fazerem a interpretação, tá? Você tem que lembrar que eles estão fazendo uma casa de reunião e ali Eliseu, que é a representação, ele quer que a casa seja completada nesta terra, para ser o link com Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, que fala a nossa reunião com Yahshua Mashiach. Viu? A nossa reunião com Yahshua Mashiach, aqui, num lugar espaçoso, uma casa ampla. Ok? Nós vamos até aos poucos. Eu vou lançar esse alicerce, mas eu quero que você abra para mim Apocalipse capítulo 3. Hã? Apocalipse 3. Seria 2, não? Hã? 3 mesmo ou 2? A carta a Sardes. Ele fala assim, ó. Essas são as palavras daquele que tem os 7 pidial e as 7 estrelas. Conheço tuas obras. A obra. Conheça as tuas obras. Obras. Tem pouca fama. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o resto que está para morrer. Pois eu não achei suas obras completas. Completar. A obra vai ser completada. Ali, ó, aqui, ó, não é obra perfeita, é a obra completa. É a obra completa. Por quê? Porque eles não completaram a obra. O machado vai ser, olha só, mestre, o machado é emprestado. Não era deles. Não era deles. O machado foi emprestado para eles. E agora precisa intervenção para que eles possam completar a obra. Mas tem que ter a intervenção de Micael. Por isso ele vai intervir. Entendeu? Vai fazer o machado boiar da água. Irmãos, mas é como eu falei assim, ó, nós temos que ir devagar, porque esse aqui, irmãos, não está ali à toa. Viu que tem as conexões que Shaul Paulo falou assim, olha, quanto a vinda de Yahshua Mashiach e a nossa reunião com ele está fazendo um link com a vida aqui do profeta Eliseu, que está falando no momento ali de reunir. Por quê? Porque o espaço lá em cima era pequeno e estava se agrupando um número grande. Então, nós vamos até o Jordão construir um lugar maior para a reunião. Só que a obra foi temporariamente interrompida. Você percebe essa obra temporariamente interrompida como sendo o que, irmão Anderson? Como você disse lá no começo, o amadurecimento deles agora. Por que foi interrompida? Porque o machado emprestado caiu dentro d'água. Que água é essa? O antimachia atrapalhou a obra. O antimachia atrapalhou a obra, irmãos. A gente não está falando das águas bravias. Como é que você consegue enxergar o machado numa árvore, água suja, bravia? Como é que você consegue encontrar ali? Aí ele toca na água e faz o machado subir. E ele vai e pega. Hã?
O anjo das águas. Pois é, irmão, essa parada aí foi do período que Yalcha veio, parou, começou a obra. Aí teria que vir Micael para essa terra como água, né? Essa água lá de você tem que lembrar que Papai Yalcha, ele semeou. Ele semeou e aí ele começa com o partir do pão e o cálice, o início. Tá? O início. Aí logo em seguida ele já transfere. Por quê? Porque ele sobe e já sobe como Ial, forte e valente. Quando ele ascendeu, já ascendeu como Ial, forte e valente. Ele já transfere para aquele que é o seu primogênito, dá continuidade no trabalho. Tá? E ali por isso que é esse que está construindo uma casa sobre 7 colunas. Ou seja, começou as 7 eras da igreja, né? Inclusive é na descida de Pentecoste que o Espírito compartilha com os filhos de Adão. Compartilha o Espírito com os filhos de Adão e eles começam a falar em línguas e começam a ministrar o Evangelho. Ok? E aí, essa passagem, quando ele está falando aqui, irmãos, como eu falei com vocês, é muito difícil. É muito difícil. E quando você chega, é só pela revelação do Espírito para você compreender. A palavra, o pai tem que falar assim, essa tradução não está boa, essa outra que está boa. Se você não for guiado pelo Espírito, você não encontra achado, entendeu? Então, a hora que eles estão tentando ali construir, trabalhar na terra, vem um antimachia. E é o machado que foi para onde? Para dentro das águas. E ali não tem como tirar. E ali intervenção de quê? A intervenção de Micael, que é Yalcha. Yalcha, Micael. Eu não sei, assim, será que aquelas duas testemunhas que quando elas saem sobem, seria ali o machado subindo para completar, para agora ele executar o que ele ensinou? As duas testemunhas ser o machado? Ser o machado que flutua e sobe. Aí com eles, concluindo lá nos 24 esquemas lá, ele desce agora e constrói a obra completa com eles agora na terra. Lembrar que o machado era emprestado. Quando você fala do machado, irmãos, emprestado, não era deles, tá? Não era deles. A gente lembra do quê? A gente lembra também das minas. As minas foram emprestadas, era deles? Não. E eles tinham que multiplicar a mina, não é? A mina foi emprestada para cada um deles e aí eles têm que devolver. É emprestado, eu tenho que devolver. Ou seja, é a obra de cada um. Tá entendendo? É a obra para que o reino seja estabelecido aqui. Quando Filadélfia subir, esses de Sardes, como também, eles vão despertar. Tá entendendo? Eles vão despertar e eles vão buscar o modelo de Filadélfia. Fazer o modelo de Filadélfia. E com isso eles sofrem perseguições e mortes. É o momento que a obra é paralisada. Por quê? Porque o antimachia, essa água aqui, ela atrapalhou a construção da obra nessa terra. Então ele precisa intervir nessa água. Tá entendendo? Ele precisa intervir contra essa água para que essa água devolve o machado, né, irmãos? Através de um pedaço de madeira que é lançado. O que significa isso, irmã, já que você falou? Estou aqui tentando imaginar. É difícil. Esse pedacinho de madeira, que eu estou fixada nesse pedaço de madeira, porque foi esse pedaço de madeira que fez o machado o machado se levantar. E levantar da água. O que acontece, irmãos? Nós vamos... eu vou trazer outra mensagem. Até aqui o pai trouxe. Se a gente tentar entrar,
eu não vou saber explicar para vocês, porque ainda não foi dado o entendimento. Mas eu queria mostrar para vocês a respeito da reunião que Paulo fala em Tessalonicenses, e essa reunião aqui, onde aqueles queriam, falando assim, nós precisamos construir um lugar maior para nossas reuniões, né? Por quê? Porque o lugar menor, lá em cima, com 144 mil, e um lugar maior, com essa multidão, aqui embaixo. Por isso aquela passagem, irmãos, que fala sobre o teólogo, falando assim, eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Aí fala assim, eles serão o quê? Sacerdotes, reis e sacerdotes. E reinarão com Mashiach durante 1000 anos. Aqui embaixo. É a reunião aqui embaixo. Eles serão sacerdotes e reis aqui embaixo. Porque a visão dos 144 mil é lá em cima. E a visão dessa multidão que não se podia contar é aqui embaixo. Essa é a reunião. Essa é a reunião. Essa é a reunião com Mashiach aqui embaixo. Que faz um link ali de Eliseu. Por isso que eu falo assim com os irmãos. A palavra está indo de uma profundidade tão grande. Entendeu? Quem não está estudando vai boiar, irmãos. Por quê? Porque é muito alimento. Você pegar as conexões da Escritura e ver que tudo foi codificado, tudo estava codificado. E muitas das vezes o irmãozinho está lá fazendo o resumo, falando nós vai, nós foi. Não tem problema. Não tem nenhum problema ele falar nós vai, nós foi. Sabe por quê? Porque era para ser dessa forma. Nós vamos abrir em Lucas. Vamos abrir em Lucas, irmãos. Eu escrevo tanta coisa durante o dia todo, depois eu até me perco nas minhas anotações. Nós vamos pegar aquela passagem, papai, acho que é Lucas 10. É Lucas 10, que fala, os 72 estavam retornando. Os 72 estavam retornando. Lucas 10. Irmãos. Ó, quando você pega em Mateus, fala 70. Quando você pega em Lucas, fala 72. Por quê? Porque ali é uma representação da antiga e nova aliança. Eram 72 anciãos, nós já fizemos esse estudo, ali que estava com Moisés, 70 ao redor ali da tenda e 2 profetizando no arraial. É representação de 2 testemunhas, estava aqui embaixo, o restante está lá em cima. Com os 72 apóstolos de Auschwitz, os 72 apóstolos de Auschwitz, que foi de 2 em 2, eles com 72 da antiga aliança, 144. Ok? Então tá. Mostrando mais uma vez o evangelho anátema de Mateus, que é para tirar o entendimento do povo, né? Não é para tirar os links, é para tirar as conexões. Então, Lucas capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó: depois disso, o mestre designou outros 72 e os enviou 2 a 2 diante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao mestre da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: a paz a esta casa. E se houver ali um homem de paz, né? A paz de vocês repousará sobre ele. Eu estou lendo na Bíblia NVI. E se não, ele voltará para vocês. Fiquem naquela casa e coma e beba o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu sustento.
está falando de salário aqui, não tem nada a ver com salário, está falando de comer. Falando assim, come e beba o que lhe derem, pois o trabalhador é merecedor do seu salário? Não, merecedor do seu alimento, do seu sustento. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como que lhe for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam, o reino de Al está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó desta cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Al está próximo. E eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupa de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até ao céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aqueles que os rejeitam, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres. Esse aqui é um link com o nosso retorno. Esse é um link com o nosso retorno. Ele fala assim, os 72 voltaram alegres e disseram, mestre, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Lá em cima, ó, lá em cima, os demônios que estão lá vão se submeter ao exército que está se levantando. Aqui, viu? Aí ele fala, ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, ou seja, caindo como relâmpago. Aí as denominações entendem que ele já caiu. Não, isso aqui é uma profecia ao final dos tempos. Por isso que ele está falando assim, eu vi Satanás caindo como relâmpago, porque aqui ele está falando sobre nós, na hora que nós estamos subindo. Nós estamos subindo, voltando alegre, e os demônios lá em cima nos submetem. E eu vi Satanás cair como um relâmpago. Gratidão, papai. Apocalipse 12. É isso aí. Viu? Aí o que acontece? Aí ele fala, olha, versículo 18, ele respondeu, vi Satanás caindo como do céu como relâmpago, é uma profecia. Eis, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, viu? É aqueles que estão habitando lá em cima, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Por isso que está escrito, eis que pus diante de vós uma porta aberta. Aquele ali é Yalcha, Micaial, falando assim, eis que pus diante de você, de Filadélfia, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Né? Aí ele continua, dizendo assim, versículo 20, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos. Aqui fala escrito, mas é inscrito nos céus. Porque na Bíblia, na Yalchalan, aqui eu estou lendo na NVI, aí ele fala, está inscrito nos céus. Naquela mesma hora, Yalcha, exultando no espírito de Yal, disse, eu te louvo, Pai, mestre do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios. Muda aqui sábio para culto. Muda sábio para culto. Muda sábio para culto e letrado. Muda sábio para culto letrado. Porque aqui mesmo ele fala, porque eu escondi essas coisas dos sábios e cultos. Aqui, ó, cultos na NVI. E as revelaste aos pequeninos, ou seja, pequeninos
inclusive analfabetos. Está entendendo? Por isso ele faz um contraponto aqui, não revelaste aos sábios e cultos, mas revelaste aos pequeninos e muitos deles analfabetos. Entenderam? Aí quando a gente hoje postou da irmã Laís, a irmã Laís, ela tem hora que fala uma coisa e ela fica com vergonha. Tadinha. Por quê? Porque ela falou, eu só tenho 6ª série. Mas o pai está falando com ela assim, não se preocupa. Porque eu revelei para você. E eu não quis revelar para os sábios e cultos deste mundo. Eu vou... Ela me mandou um áudio dos Salmos e percebi dela uma ansiedade, sabe? Isso ontem. Eu falei pra ela, você tá muito tensa e queria usar umas palavras melhores, sabe? De ação. Aí eu falei pra ela, isso aí, irmão, hoje de manhã pra ela, o pai mandou falar pra ela, de manhã. Você falou o quê? Falei pra ela assim, olha, o pai te deu a revelação, independente do modo que você fala. Isso, irmãos, é para deixar claro o cumprimento tremendo. Dessa palavra. Gratidão. É para deixar claro, quando você vê a irmãzinha que muitas vezes não está se esforçando, mas ela não tem o domínio do português, mas tem a revelação do Espírito. Tá entendendo? Para se cumprir essa palavra, naquela versículo, Lucas 10, 21, naquela mesma hora, Ialcha exultou no Espírito e disse, eu te louvo, Pai, mestre do céu e mestre da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos, ou seja, aos filhinhos de Ialcha, pequeno grupo. É o pequeno grupo dos 144 mil. Viu lá a nossa reunião lá em cima? E falando assim, ó, nosso espaço aqui é pequeno. Nós vamos descer e nós vamos construir um lugar de reuniões lá maior para poder acomodar mais gente. Entenderam, irmãos? Muito tremendo. E aí ele fala, versículo 22, ele diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. O Filho o quiser revelar. Viu? Ou seja, o Filho. E esse é o momento, aquele que o Filho escolheu revelar. Né, irmãos? Então, ele revela pelo seu Espírito. Porque quando o papai Ialcha está falando aqui, ele está falando como Ialcha, aquele que tinha os 7 espíritos de Al. Ele tinha os 7 espíritos de Al, só que ele foi sobreexaltado. Aí ele já não tem os 7 espíritos de Al. Ele é o próprio Ial. Ele é o próprio Ial. Entenderam? É o próprio Ial. E é só um Ial, né? Um nome só. Um nome só. E essa é a representação do israelita. Porque o israelita dá o nome do quê? Da sua parentela. E a gente viu ali a Yalhana, né, o batizador, quando ele nasceu, ali os familiares se reuniram em festa. E como ele estava mudo, falou assim, vamos dar o nome para ele, para esse filho primogênito, de Zacarial. Não é esse, porque o anjo me falou que vai chamar Yalhana. Ah, mas não tem ninguém Yalhana na tua parentela. Mostrando a semelhança das coisas celestiais. Porque os israelitas davam os nomes ao seu primogênito do nome do seu pai. Viu que a Escritura está falando isso? Mostrando isso? Então, para mostrar lá em cima, essa representação.
Quando nós vimos aqui o papai falando assim, olha, alegrai-vos, não é porque os espíritos ali malignos submetem a você, porque vocês vão dar ordem e eles vão obedecer. Eles vão ter que obedecer, porque eu vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade para pisar serpente e escorpiões. Ou seja, eles vão ter que se submeter a vocês. Por que eles vão ter que submeter a nós, irmã Débora? Nós fizemos esse estudo recentemente. Serão castigados se não obedecer? Não. Porque acontecemos isso? Não. Quero outro irmão para falar. Por causa da autoridade do nome de Auschwitz. Não. Eis que vos dei autoridade, mas aqui no meu nome, claro, mas é autoridade desde a criação. Aqui, ó, o sexto dia. Eis que vos dou autoridade sobre todos os animais que foram criados, seja no céu ou na terra ou debaixo da terra. Eu vos dei por herança, vocês vão conduzir eles. Está em Gênesis capítulo 1. Vamos abrir essa passagem? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Então disse Yahvé: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, que se move sobre a terra, todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Eis que vos dou autoridade, domine. Viu aqui? É uma ordem. É uma ordem que foi dada, e a gente já fez o estudo. Quando a gente leu ali, falando das aves que voam, é o que? Os querubins. Ali fala o mar procrie, fazendo um link ao mar vítreo, que está ali o querubim. Procrie, e eu dou ao homem autoridade para dominar sobre toda a criatura criada. Quando nós chegarmos lá em cima, já chegamos dando ordem. E é por isso que papai está falando ali. Eis que vos dei autoridade para pisar. Pisar é para maltratar eles? Não, é subjugar eles. Falar, o que vocês estão fazendo aqui? Racha fora. Aqui já mostraram que vocês são desobedientes. Já tiveram a chance de vocês para mostrar o seu valor e foram reprovados. Entenderam? Entenderam aqui, irmãos? O link ali de Lucas. Gratidão, papai. Nós já estamos com 1h28. Eu quero mostrar para os irmãos. Hoje nós andamos aí bastante, né? Inclusive na nossa reunião, né? Eu quero pegar com a irmã Marinalva. Eu pus até aqui no meu celular. Ela trouxe uma palavra maravilhosa. Deixa eu pegar aqui. Eu até salvei aqui separado para eu mostrar para os irmãos. Só um minutinho. Provérbios 31, a partir do versículo 10. Provérbios 31, a partir do versículo 10. Ó, Provérbios 31. A partir do versículo 10. Olha só. Aqui fala da esposa exemplar. Esposa de quem?
esposa do Cordeiro. Ó, eu vou ler na Bíblia NVI para vocês verem aqui, tá, irmãos? Depois a gente lê na Yal Shalom. Provérbios 31:10. Diz assim, ó. Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias de sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa, prepara comida, e dá tarefa às suas servas, fazendo o link daquele que não é filho, é servo, lembra? Ela dá tarefas, em outra tradução fala, dá ordens. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha, planta uma vinha, entrega com a vontade ao seu trabalho, quer dizer, não tem preguiça. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio, lucrativo. Mas não rouba. A sua lâmpada fica acesa durante a noite. Presença do Espírito. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Isso aqui é a máquina de fiar, tá? Fazendo linha. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos, que ela teceu, né? Faz cobertas para sua cama. Veste-se de linho fino e púrpura. Ó, ela tem púrpura. Seu marido é respeitado. Olha aqui, presta atenção. O versículo 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre os anciãos da cidade. Como é que está escrito aí? Na Yal Shalom. Lê na praça. Olha aí, lê de novo. Deixa eu ler aqui, ó. 23. Na praça, a gente já pegou lá a sabedoria, ela levanta a voz na praça. Lembra? Então tá falando aqui, ó, 23. Na praça o seu marido é respeitado quando está entre os anciãos da cidade. Quando está entre os anciãos. Lembra? Ele junto com os anciãos? Respeitado. Ele é respeitado. Viu aqui, irmãos, que está falando da esposa e o espírito? Tremendo. Viu? Demais. Aí ele mostra que ele é respeitado entre os anciãos. Na reunião, né? Na reunião. Quando a gente vê versículo 23, aí ele fala: ela faz vestes de linho e vende e fornece cinto aos comerciantes, reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro. Sorri diante do futuro. Não fica atemorizado. Ai, como é que vai ser? O anti-Machia foi lá para a China. O anti-Machia foi lá para o Japão. Está negociando com a Rússia o cessar-fogo na Ucrânia. Não está preocupada. Por quê? Aqui ela fala. Reveste, olha aqui. Reveste de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa. Qual casa é essa, irmã Débora? É a igreja, que é a casa de ao vivo, né?
Isso mesmo. E não dá lugar à preguiça. Faz um link com a palavra que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que não precisa de ninguém comandar, no entanto sabe o que precisa ser feito. Ajunta na colheita e tem fartura no inverno. Fala, seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Viu? A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme a Yahweh será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Fazendo novamente, a sabedoria clama à porta da cidade, junta aos batentes. Viu, irmãos? Lindo demais. Está falando aqui de uma mulher comum? Não, ele está falando da igreja que se casa, que é diferenciada das demais. Essa que casa é diferente das outras. E até o seu marido, na tradução fala, o seu marido a louva. Dá ela o quê? Honra. Dá ela honra. Ok? Muito tremendo. Eu queria pegar isso, pois a irmã Marinalva trouxe essa semana, e essa palavra hoje, quando a gente ouve, ela é especial. Ela é mais, né, do que antes, quando a gente ouvia e não compreendia da forma como que deveria, né? Eu ia fazer um estudo hoje. Você sabe que eu não gosto desse estudo, né? Sobre aqueles que perderam a primogenitura. Eu gosto daqueles que venceram. A mensagem é de vida, não é de morte. Mas eu preciso trazer o esclarecimento, mas vai ficar para outro dia. Porque para mim não é o mais importante, né, irmãos? Gratidão, papai, né? Nós vamos fazer o estudo depois, mas essa palavra de vida para hoje, né, irmãos? Porque você vê que a palavra, irmão, está toda conectada. Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, a palavra está conectada. Quando Shaul Paulo ele fala da nossa reunião, ele não está falando bobagem. Ele está usando um link de Eliseu com a reunião, mostrando que aquele Yahshua é a representação de Eliseu, que recebeu o nome, as vestes, o espírito e também o manto embebido e a missão. Não é à toa que ele falou ali aquilo ali. Ele falou fazendo o link, as conexões. Isso é para sábios, ok? Isso só seria revelado naquele tempo. Shaul Paulo ele tinha ali o Espírito que o conduzia e ensinava, doutrinava ele, até chegar agora também no final dos tempos, aquela chuva temporã, seródia e temporã, aquela chuva de final dos tempos. A final dos tempos, né, irmãos? A chuvinha simplesmente para concluir a obra que foi iniciada por um grupo pequeno, uma colheita pequena. É um povozinho de Israel, que vai ser colhido, né, irmãos, no final dos tempos. E é por isso aqui que nós estamos indo e voltando um pouquinho na palavra, porque toda hora a gente precisa voltar, né, irmãos? Porque eu queria só falar uma coisinha aqui para a gente concluir, 1h38, 10 minutinhos. Abre para mim Joel 2:1. Não é o objetivo, mas eu precisava falar para vocês, mostrando para vocês a conexão. Joel 2:1.
Quem acha? 1606, na Yauxalã. 1606. Olha só, irmãos. Página 1606. Joel 2:1. Olha, aqui estamos 2:1. Ó. Ó como é que a escritura conversa. Tocai a trombeta em Sião. Tocai a trombeta em Sião. Dai alarme em minha montanha santa. Tremam todos os habitantes da terra, porque está chegando o dia de Iau. Sim, está próximo. Um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e de obscuridade. Como a aurora espalha-se sobre as montanhas, um povo numeroso e poderoso, não existiu jamais outro como ele, e nem se tornará a existir depois dele, de geração em geração. Diante deles o fogo devora, atrás dele a chama consome. Antes dele a terra era como um jardim do Éden, depois dele será como um deserto, desolado. Vê? Nada lhe escapa. Seu aspecto é como de cavalos, galopeia com sinetes, e como o ruído de carros de guerra que saltam sobre cumes das montanhas, como o crepitar do fogo que devora o restolho, como um povo poderoso preparado para a batalha. Diante deles os povos tremem de medo, todas as faces perdem sua cor. Como heróis eles avançam, como guerreiros escalam a muralha. Cada um segue o seu caminho, sem se afastar de sua rota. Ninguém empurra o seu vizinho, cada qual segue sua via. Por entre os dardos eles se lançam, sem romper a fila, assaltam a cidade, correm sobre a muralha, escalam as casas, entram como ladrões pelas janelas. Quem está falando aqui é irmão Lindomar. Quem são esses? Vamos ver aqui outro. Esses são os híbridos. Ai, irmã, você sofreu. Tá vendo como é que eu sei? Ó, é os híbridos. Agora você vai pegar aqui, ó. Ele começa 2:1 falando: tocai a trombeta em Sião. Tocai a trombeta. Agora vamos lá, Apocalipse 9. Apocalipse 9. Apocalipse 9. Aqui, ó. Apocalipse 9:1. O quinto anjo tocou a trombeta, né? O quinto anjo, tocai a trombeta. Nós viu lá em Joel? Começa já dando a dica: tocai a trombeta em Sião. Aqui a gente já começa. O quinto anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Havia caído. O irmão trouxe lá falando assim: uma estrela que havia caído na terra. E, irmãos, não havia caído. Quer dizer, caiu na terra. Ele falou assim: caiu na terra. O certo é havia caído. Essa é a conexão com Micaial. É a estrela que caiu do céu sobre a terra. Ele havia caído. Por isso que se levantou. Se levantou para voltar para o céu. Então, quando ele pega e fala assim: o quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Havia, no passado. É no passado que ele caiu. Mas ele já subiu, já se reergueu e já estava de novo no céu. Aí fala: foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Aquele anjo que caiu na terra, subiu com seu exército, destronou Satanás e o exército, para que papai Yauxa pudesse reinar. E ao forte e valente, ele recebeu do papai essa autoridade, a chave do abismo. Está em Apocalipse capítulo 1. Aí ele fala, ele abriu o poço do abismo, e dela saiu fumaça, como fumaça de um grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. Não é helicóptero. E da fumaça saíam gafanhotos, e também não é poço de petróleo, tá, irmãos? E da fumaça saíam gafanhotos. Está falando aqui de um abismo onde que fica demônio.
E da fumaça saíam gafanhotos pela terra, dotados de poder semelhante a escorpiões. Disseram, porém, que não danificasse a vegetação da terra. Porque está falando lá. Ó, eles, quando fazem do Éden, fazem o quê? Uma grande devastação, como um deserto. Aí foi dado para as ordens para ele. Não danifique o que é verde. Fazendo um link com Joel 2:1. Ele transforma um Éden numa grande devastação. E aqui foi dado, não danifique a vegetação. Está vendo as conexões do texto? Aqui ele fala claro quem eles são. Olha só, ele fala assim, são os híbridos. Aí no versículo 4, disseram-lhe, não danifiquem a vegetação da terra, nem o que estiver verde, nem as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Iau sobre a fonte. O selo de Iau, aqui está falando da linguagem difícil, aqueles que não foram selados, porque os que foram selados foram tirados, e aqueles que eram para ser e não foram, ficaram. Perturba só esses que não receberam o selo, era para eles ter recebido e não receberam. Aí ele continua. Foi-lhe dada a permissão não de matá-los, mas de atormentá-los durante 5 meses com tormento semelhante ao do escorpião, quando fere um homem. Lembra? Eis que vos dou autoridade sobre serpentes, escorpiões, é um tipo de casta de demônio. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Por que não encontram? Porque eles são escorpiões. Eles só provocam dano, mas não matam. O que mata é serpente. Lembra disso? Desejará morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. Viu lá que falando que era de cavalos? Aqui fala de cavalos, preparados para a batalha. E fala, sobre sua cabeça parecia haver coroas de ouro. Faz um link com Apocalipse 3:7, que fala, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Porque esses aqui foram tomados dele, a coroa da cabeça. Faz um link com Judas capítulo 1, que fala daqueles anjos que perderam a primazia, porque se uniram a seres de natureza diferente, a exemplo de Sodoma, que queria, os habitantes de Sodoma queriam ter relação ali com os 2 anjos que foram ser de natureza diferentes. Aí ele fala, tinha um cabelo semelhante ao cabelo de mulher. Percebe que Gênesis 6, que os filhos de Iau viram que as filhas dos homens eram formosas e tiveram filhos com ela, está mostrando que era eles no corpo glorificado? Não, era num corpo humano, eles vieram como corpo humano, e por isso que não foi proibido deles se unir com mulheres de mesmo corpo. Porque não pode ligar com causar híbrido. Quando eles vieram como corpo humano, e por isso não foi criticado deles de ter filhos com as filhas de Adão. Entenderam? Aí, mas aqui foi por quê? Porque é referido um querubim com um filho de Auxa, que é um homem, e em Sodoma era um ser celestial com um ser humano. Agora que vem a cara feia deles, ó, versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante aos de cavalo preparado para a batalha. Sobre a cabeça parecia haver coroas de ouro. Suas faces eram faces humanas. Tinham cabelo semelhante ao cabelo de mulher e dente como leão. Lembrando que o dente como leão é uma face do querubim, que é a face de leão. Tinha coraça como de ferro, ruído de suas asas, porque eu já falei, só querubim que tem asa. Filho do homem não tem asa. Filho de Auxa não tem asa. Aqui está mostrando que esse ser se tornou um ser híbrido. Tem asa também. Porque a gente já viu que os querubins, o barulho das asas é ensurdecedor. Tão alto que é. Aí fala. E eles tinham cauda de escorpiões. E aí fala no versículo 1. Como o rei tinha sobre si o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. Esse aqui que é o primogênito dos filhos de Auxa, faz um link com o filho primogênito de Jacó. Como é que chamava o filho primogênito de Jacó? Rúben.
o filho primogênito de Jacó, Rúben, ele se prostituiu. Não foi? Ele se prostituiu. Ele tomou ali a Bila, se eu não me engano. Não é Bila? Pegou ali e teve contato sexual, prostituiu, profanou o leito. Aí faz um link com Ezequiel 28. Qual que é a primeira pedrinha que seguiu Lúcifer? Vamos lá. Rubi. Vamos lá, Ezequiel 28. Ezequiel 28. Vamos lá, irmãos. 1520. 1520. Aí você fala assim, é coincidência. Ó, Ezequiel 18. 28. Ah, é 28, peraí. Tá certo, moço. Ezequiel 28. É que eu fico pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Estão terminando já. Ó, Ezequiel 28 diz assim, ó. 28:11. A palavra... Hã? Ó, Ezequiel 28:11. A palavra de Yahweh me foi dirigida nesse tempo. Filho do homem, anuncia um lamento contra o rei de Tiro. A gente já fez o link que rei é referido como Satanás, Lúcifer. Quando fala príncipe, a primeira parte é o anti-Machia, que é filho do rei. Então vamos lá. Aí fala: tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Estavas no Éden, jardim de Ial. Olha aqui, estava no Éden. Fazendo um link com aqueles anjos, fala assim: faz do Éden uma devastação, um deserto. Fazendo um link com esse que andava com Lúcifer no Éden. Olha só, ele fala: estava no Éden, jardim de Ial, engalanados com toda sorte de pedras preciosas. A primeira pedra aqui é rubi, fazendo um link com o primeiro filho de Jacó, Rúben. Rúben, rubi. Rúben, rubi, que profanou prostituindo sexualmente, fazendo um link com o príncipe do abismo, que faz um link, olha só, com Gênesis 49. É o último versículo para a gente acabar, hein, irmãos? Eu falei com você que eu não dou atenção para isso aqui, mas eu preciso esclarecer os irmãos de fora. Gênesis 49. Olha só, Gênesis 49, a bênção aos filhos de Israel. Fala sobre Rúben, é o primeiro. É o primogênito. Olha aqui, irmãos. Primogênito. Versículo 3. Gênesis 49, 3. Rúben, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias da minha virilidade. Nossa. Por isso que faz um link com Judas capítulo 1, falando assim: aqueles anjos que perderam a primazia, primogenitura. Aí ele fala: meu vigor, as primícias da minha virilidade, cúmulo de altivez. Sabe o que é uma pessoa altiva? É aquela que se acha melhor do que as outras, de tamanho orgulho. Aqui ele fala de Rúben como cúmulo de altivez e cúmulo de força. É forte, impetuoso como as águas. Olha aqui. Nossa. Viu aqui? É o link com o anjo que tomou dele a primogenitura e se tornou o anjo das águas. Aqui, ó. Impetuoso como as águas. Não será honrado, porque subiste ao leito de seu pai e profanaste minha cama contra mim. Mostrando aqueles que se ligaram a seres de natureza diferente em prostituição, porque não se podia fazer isso. Entenderam, irmãos? Nossa. E aí o pai ainda faz questão de colocar pedrinha com nome parecido. Rúben, Rubi. Rúben, Rubi. Rúben, Rubi. Entenderam? Então, só para você entender quem é aquele Abaddon, Apolion,
é aquele que perdeu a primogenitura e era orgulhoso. Não. E ele continua sendo lá o quê? O comandante dos demais desobedientes. Comandante dos demais desobedientes. Só que ele obedece, ele tem que obedecer quem? Aquele que recebeu o nome de Yahshua. Por quê? Porque senão, lançado no lago de fogo. Entendeu? Aí tem que obedecer. Vocês entenderam então, irmãos? Como eu falei com os irmãos, o nosso objetivo maior é a vida. Mas, como a gente está buscando alcançar o pleno conhecimento da verdade, também trazer isso, porque foi citado na live de ontem, e como foi citado na live de ontem, os irmãos precisam do esclarecimento, né? Para entender que aquela primeira pedrinha rubi ali é uma representação de Rubem, o primogênito de Yahshua, mostrando claramente como Judas, capítulo 1, fala sobre aqueles que se ligaram a seres de natureza diferente e por isso perderam a primogenitura, fazendo algo que era proibido. Tá entendendo, irmãos? Proibido. Então, gratidão, papai. 1h55. Nós estamos encerrando com gratidão, papai, toda a palavra, né, meus irmãos? E como eu falei com os irmãos, é devagar e gradativo, tá? Gratidão? Então vamos. Papai vai trazer o esclarecimento daqueles detalhes lá da madeira cortada, tudo, mas no devido tempo. Mas eu queria mostrar para você que toda a escritura ela conecta. Quando está falando de Joel, está falando assim: ouvi a trombeta em Sião. Faz um link com a quinta trombeta que é trocada em Apocalipse. Tá entendendo? Em Sião, né? Para fazer a conexão dos textos. É aí que vem o entendimento. Gratidão, papai, né? Vamos juntos. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Aleluia! Adorado seja Yahweh.